Boa noite. Boa noite. Para dar início à minha apresentação, eu gostaria de fazer uma pequena dinâmica com vocês. Esperando que vai ser rápida. Pode passar. Eu selecionei 4 imagens que eu coloquei em um período teste de 7 dias em um projeto meu. Essas imagens colocamos para ver qual delas teria o maior percentual de cliques. Esses foram o tempo gastos para fazer cada imagem. E a minha dinâmica é a seguinte: eu vou apontar para cada uma e eu quero que vocês levantem a mão naquela que você acha que obteve o melhor desempenho. Começando pela primeira. Certo? Segunda. Certo? Terceira. E quarta. Excelente. E se eu te disser que a thumbnail que obteve o melhor resultado foi aquela que eu gastei menos tempo para fazer? Pode descer. Esses foram os dados que eu obtive. De QPTR, a thumbnail, que eu gastei 20 minutos, teve 1.24. Ou seja, de jogadores qualificados, aqueles que clicaram na thumbnail e jogaram dividido pela quantidade de impressão, essa foi o melhor resultado. Eu me chamo Luiz Henrique, sou desenvolvedor de jogos no Roblox e também artista 3D. E hoje eu venho, através de técnicas, lhe mostrar como eu obtive esses resultados. Pode passar. Começando com regra de composição. A primeira regra que eu apresento é a regra dos textos. Ela é bem simples, muito utilizada também. Nos pontos em que há o encontro de cada reta, você pode posicionar seus elementos, fazendo com que a atenção das pessoas que estejam olhando seja dada de forma equilibrada em sua imagem. Pode passar. Esse é um exemplo que eu trouxe de um jogo bem famoso com mais de 5 bilhões de visitas no Roblox. Ele claramente você consegue ver o uso dessa regra sendo aplicada, sendo os dois elementos principais, o jogador em primeira pessoa e o personagem que é dado como o inimigo, todos posicionados nesses pontos principais. Pode passar. Esse é outro exemplo do Dandyworks, com 3 bilhões de visitas no jogo, também utiliza essa mesma técnica, colocando os personagens principais em seus pontos de encontro. Pode passar. Certo. A segunda regra que eu trouxe para vocês, que é uma técnica que vocês podem utilizar, é a de molduras. Ela é bem simples. Os elementos de destaque ficam limitados às molduras utilizadas na imagem. Um exemplo que eu trouxe foi o Brookhaven, se não um dos maiores jogos já produzidos no Roblox. E olha só, moldura sendo aplicada. Com os elementos principais dessa imagem, você pode perceber que eles ficam limitados a essa moldura, que no caso seria uma porta. O jogo, com mais de 64 bilhões de visitas. Pode passar. Simetria. Simetria também é muito visto por vocês em redes sociais, justamente pelo equilíbrio que ela traz dos dois lados, tornando a imagem muito mais agradável ao olhar. Pode passar. Claro, o grande MrBeast, com mais de 258 milhões de ações, ele usa essa técnica de simetria. E detalhe, a simetria que estamos falando não é uma simetria exata, por mais que possa também ser utilizada. Mas nesse caso, ele utilizou uma simetria de composição. O lado esquerdo meu da imagem, você pode perceber que ele é bem próximo ao lado esquerdo da imagem. Isso em termos de composição e não de igualdade simétrica exata, o que torna a imagem também muito mais agradável ao você olhar. Falando um pouco das estratégias de design visual. Pode passar. Contraste. Aqui eu trago para vocês um outro exemplo, também do Roblox, um jogo bem conhecido, com mais de 500 milhões de visitas. Ele utiliza contrastes para dar destaque aos elementos também principais da imagem. Aqui nessa hora, vocês conseguem perceber que as cores rosas são opostas às cores verdes, o que traz justamente esse destaque dos elementos da imagem. Close-ups com emoções.
Como vocês também já devem ter visto em muitos vídeos do YouTube, as emoções é uma porta de entrada para você entender uma curiosidade por trás daquilo. Você olha para esse youtuber e fala, por que ele está tão empolgado? Não, por que ele está tão com medo assim? E você tenta entender o porquê dessa imagem está dessa forma, o que consequentemente gera cliques. Testes AB. Esses testes, eu vejo muita pouca gente aplicando eles. Por quê? Porque acreditam que esta versão já é uma versão melhor do que poderia ter. Mas como vocês percebem pelos dados de também QPTR, ou seja, os mesmos dados que eu trouxe para vocês no início da minha apresentação, vocês percebem que uma simples mudança, eu apenas adicionei uma parte verde a esta imagem e obteve um aumento significativamente desta produção, desta montagem que eu realizei. Quase o dobro. Bem, para concluir, eu também venho trazendo outros dados que eu obtive. Pode descer. E aplicando alguma dessas regras de composição, justamente trazendo os elementos chaves próximos ao ponto e também as regras de contraste, enfim, simetria, eu obtive dados impressionantes até. Em 16 de abril, esses eram meus dados de QPTR do meu jogo. Em pouco tempo depois, aplicando essas regras, eu obtive um aumento significativamente nos meus dados em 8 de maio. E olha só que impressionante, continuou subindo, não desceu. Beleza. O que eu quero deixar aqui claro para vocês é que essas regras, elas não são apenas para youtubers ou fotógrafos. Toda pessoa que quer entender o seu público, quem está por trás de cada clique, é importantíssimo entender todas essas regras. Outra coisa que eu quero deixar claro é que suas thumbnails, elas são o primeiro comprimento àquela pessoa que vê. A imagem, por trás de tudo isso, é a primeira impressão. E a primeira impressão, ela tem que ser dada de forma exata. Ela conta uma história antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Obrigado.